Uma das coisas mais importantes sobre essa guerra é que ela vai contra tudo o que o Trump defendia, tudo o que ele dizia na campanha. O Trump prometeu manter o país fora de guerras, acabar com as guerras. Ele foi muito crítico em relação ao envolvimento dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. E dizia que se fosse presidente a gente não teria entrado em nenhuma dessas guerras. Na verdade, no passado ele chegou a criticar o Obama, acusando-o de talvez lançar uma guerra contra o Irã só para desviar a atenção política. Ele dizia algo como, ele vai declarar guerra. E eles falavam com frequência sobre a possibilidade de uma guerra com o Irã como uma das consequências negativas de eleger um democrata. Não vote na Kamala Harris, porque a gente pode acabar indo para a guerra com o Irã. Então, o fato de agora estarmos em guerra com o Irã é de verdade uma grande traição. E o Donald Trump tenta dizer, eu não comecei essa guerra. Isso já vem acontecendo há 50 anos. Eles mereciam. Tá bom. Então por que ele não fez campanha com esse argumento? Por que não disse, quando eu for eleito, vou começar uma guerra com o Irã porque eles merecem? Tudo aquilo que ele usou para justificar a guerra, ele já sabia muito antes de começar. Sabia muito antes de ser reeleito. Então por quê? Por que ele não assumiu isso? Por que não disse, votem em mim que eu vou dar uma lição nos iranianos? Ele não fez isso. Olha, eu sempre critiquei as políticas econômicas do Trump, mas eu apoiava a política externa dele, até agora, até ele começar uma guerra. Então ele acabou tirando uma das poucas coisas que eu gostava na presidência dele. No primeiro mandato, ele basicamente cumpriu o que prometeu nesse ponto. Quais são os principais indicadores econômicos que você está acompanhando para avaliar como essa situação evolui e como ela afeta a economia dos Estados Unidos? Porque a inflação claramente voltou a subir, o mercado de trabalho está enfraquecendo, mas que outros fatores você observa para entender como isso impacta a economia americana e se pode ter um efeito de longo prazo? Olha, eu gosto de observar a oferta de dinheiro e o balanço do Fed. Os dois estão crescendo num ritmo bem forte. Ou melhor, não exatamente saudável, porque é um ritmo inflacionário. Eu também olho para o preço do ouro, que chegou a níveis recordes. Teve uma pequena correção, mas a tendência é bem clara. A quebra de resistência é clara. Isso mostra uma perda de confiança no dólar americano e na dívida soberana dos Estados Unidos. Eu olho também para os juros de longo prazo, que continuam teimosamente altos, mesmo com os esforços do Fed para reduzi-los. As taxas de longo prazo não caíram, na verdade subiram. E isso é mais um sinal de perda de confiança no dólar. Eu estou prestando atenção nesses números da dívida que não param de crescer e também em algumas pesquisas de popularidade, onde o presidente aparece como o mais impopular da história quando o assunto é economia. Isso diz muita coisa. Porque, no fim das contas, economia é sobre o bolso das pessoas. Quando alguém te pergunta numa pesquisa se você está satisfeito, se aprova a forma como o presidente está lidando com a economia, a pessoa não pensa no país inteiro. Ela pensa na própria realidade, na economia da família dela. Como você está? As coisas estão melhorando para você ou estão piorando? E quando um número recorde de pessoas diz, eu não aprovo, eu não confio, é porque para elas as coisas estão piorando. E as coisas vão continuar piorando. Quer dizer, não importa o quanto o Trump queira enfiar a goela abaixo, essa narrativa falsa de que estamos vivendo um boom econômico, de que ele comandou a maior recuperação econômica da história do mundo, essas mentiras não apagam a realidade que as pessoas vivem no dia a dia. Então eu acho que isso vai ser bem problemático em novembro, com essas eleições de meio de mandato que devem pender fortemente para os democratas. E isso é ruim para o país, porque as políticas deles são ainda piores que as dos republicanos. Normalmente, quer dizer, dessa vez os republicanos também tiveram políticas bem ruins. Mas pode ficar ainda pior com os democratas. It could get even worse with Democrats.
Você mencionou o dólar americano, então vamos falar sobre o dólar por um momento. O dólar tem sido, claro, amplamente visto como um porto seguro. É uma moeda de reserva global. Mas, nos últimos anos, os bancos centrais têm diversificado seus ativos, se afastando do dólar. E, curiosamente, o dólar se valorizou depois que começou a guerra com o Irã. Apesar de estar em queda, havia mais de 12 meses antes do conflito. O dólar vai recuperar, de fato, o status de porto seguro, ou isso é só uma alta de curto prazo, que está basicamente fadada a acabar? É bom, você está certo que muita gente vê o dólar como um porto seguro. Eu nunca fui um deles. Sempre enxerguei o dólar como um risco que a gente deve evitar. Você precisa de proteção contra o dólar, não de proteção no dólar. Mas o dólar teve um desempenho muito fraco em 2025. Foi um dos piores anos dele. Então, o fato de ter se recuperado um pouco em 2026, com a guerra servindo de catalisador, não é nenhuma surpresa. É parecido com o ouro. Quando a guerra começou, o ouro estava em $5.500 e agora está em 4.800. Chegou a cair até 4.100. O fato de as pessoas terem realizado lucro depois de uma grande alta não muda a ideia de que o ouro é um porto seguro. É só que ele já tinha subido tanto antes da guerra, que acabou devolvendo uma parte quando o conflito começou. Você compra o boato e vende o fato. É a mesma coisa com o dólar. Teve uma cobertura de posições vendidas no dólar, teve uma pequena alta, mas nada muito relevante. Na verdade, o dólar já perdeu quase todo esse ganho. O índice do dólar está em 98,5 e estava por volta de 98 quando a guerra começou. Chegou a subir acima de 100, ou seja, uma alta de cerca de 2,5%. E foi só isso. Foi o máximo que o dólar conseguiu. Então, para mim, isso mostra um movimento bem fraco de busca por segurança. Acho que se essa guerra tivesse começado há 10 ou 20 anos, a gente teria visto uma alta muito maior no dólar. Mas isso não está acontecendo agora, porque o dólar está perdendo seu apelo. E vai perder ainda mais nos próximos anos. Muita gente tem dito que o petrodólar está morrendo ou até que já morreu. E claro, com o Estreito de Hormuz, nessa situação incerta, aberto, fechado, aberto de novo, bloqueado, também estão surgindo relatos de que o Irã poderia começar a cobrar um pedágio, basicamente, montar um ponto de cobrança e exigir pedágio de navios que não sejam chineses, russos, americanos ou israelenses. E claro, essas transações seriam feitas em yuan. Então, qual é a sua opinião sobre o petrodólar estar perdendo espaço e quais seriam as implicações mais amplas disso para o dólar americano como moeda de reserva mundial? É bom, é claro que é muito importante que o petrodólar exista. Quer dizer, se a gente voltar à origem de como tudo isso começou, foi logo depois que os Estados Unidos saíram do padrão ouro, quando o dólar era lastreado em ouro e podia ser trocado por ouro. E quando a gente abandonou isso, o dólar perdeu qualquer valor real, além do fato de que você podia gastá-lo, mas ele não tinha mais nada que o sustentasse. Aí, quando conseguimos que os países da OPEP passassem a precificar o petróleo em dólares e dissessem ao mundo, se quiser comprar nosso petróleo, precisa de dólares americanos, a gente criou outro motivo para o mundo precisar de dólares. And we also created a situation where a lot of the OPEC countries that received dollars in exchange for their oil kept those dollars and invested them in U.S. treasuries, loaned them right back to the U.S. government. So it's been a very powerful enabler of, our deficit spending and our trade deficits. And I do believe that that's going away, and that's going to be a huge problem for the United States that depends on this. But it's going to be a huge benefit, I think, for the rest of the world that has had to bear the burden of this, because the relationship ends up enabling Americans to live beyond
A gente consegue pegar mais emprestado do que economiza. Mas isso só acontece porque o resto do mundo aceita o outro lado desse acordo. Eles produzem mais do que consomem e poupam mais do que tomam emprestado. Então, nós vivemos acima das nossas possibilidades, enquanto eles vivem abaixo das deles. É isso que torna tudo possível. E quando essa relação acabar, as coisas vão se equilibrar. O nosso padrão de vida vai cair e o do resto do mundo vai subir. Se você medir isso pelo consumo, quanto dá para comprar e quanto dá para investir na própria economia, dá para ver que o mundo sai ganhando e os Estados Unidos perdem esse privilégio exorbitante em que a gente se apoiou por tanto tempo. Você mencionou o mercado de títulos, Peter, e eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre ele hoje. Ultimamente, tem dado sinais de alerta, os leilões do Tesouro têm mostrado uma queda na demanda. Como você interpreta esses movimentos no mercado de títulos? O que eles indicam na sua visão? Se você voltar lá para o momento em que o Fed começou a cortar os juros, sabe, depois do pico, a taxa básica do Fed estava em torno de 5,25%. E o motivo pelo qual o Fed começou a reduzir os juros não foi porque a gente tinha vencido a guerra contra a inflação. Na verdade, a gente se rendeu. A inflação venceu. O que aconteceu foi que os bancos começaram a quebrar. Então o Fed tentou aliviar a pressão nos balanços dos bancos cortando os juros. Mas antes do primeiro corte, eu já tinha previsto que quando o Fed começasse a reduzir as taxas de curto prazo, as taxas longas iam subir. E pouquíssima gente fez essa previsão. E foi exatamente o que aconteceu. Os primeiros 75 pontos base de corte resultaram em 75 pontos base a mais nas taxas longas. Isso também mostra que o Fed está perdendo o controle do mercado de títulos. Hoje, os bancos centrais estrangeiros estão basicamente desprezando um rendimento de 4% nos títulos do Tesouro americano e preferem ter ouro, mesmo sem rendimento nenhum. E isso diz muita coisa. Eu acho que é um sinal importante do que pode acontecer no mercado. Na verdade, o ex-secretário do Tesouro, Hank Paulson, disse na semana passada que os Estados Unidos deveriam ter um plano de contingência, tipo um plano de emergência, para quebrar o vidro em caso de crise, para lidar com as consequências graves de uma queda na demanda por títulos do Tesouro. E claro, o que ele realmente deveria estar dizendo ao governo é: façam alguma coisa agora, antes que a gente enfrente uma crise desse tipo. Corte os gastos. Faça alguma coisa para gerar confiança, para que a gente não tenha um colapso na demanda por títulos do Tesouro. Mas o conselho dele foi outro. A gente vai ter um colapso de qualquer jeito, então é melhor se preparar. Vamos só tentar entender o que fazer quando isso acontecer. Para mim, esse é um péssimo conselho. Quer dizer, o que você vai fazer? A piada que eu contei no meu podcast foi que o único plano que me veio à cabeça naquele momento seria ter um revólver atrás daquele vidro de emergência. E quando quebrasse o vidro, era para se dar um tiro na cabeça. Essa seria a única solução naquele ponto. Mas quando um ex-secretário do Tesouro começa a dizer o que eu venho dizendo há tempos, talvez algumas pessoas devessem prestar atenção. Saying what I've been saying, maybe some people should pay attention.